orar, vamos falar com Deus. Por gentileza, feche seus olhos. Se conecte com Deus. Já nesse início desse trabalho, sei que a grande maioria ficou a madrugada toda. Mas eu peço que você, nesse momento, consagre esse trabalho ao Senhor. Que tudo que foi falado, que for falado nesse momento, venha entrar na sua vida como a verdade absoluta. E aquilo que até hoje não trouxe efeito para a tua vida, verdades que o mundo quis colocar e inserir dentro do seu coração, que ela venha a ser trocada através da palavra que for liberada às 2 horas da manhã nesse trabalho de hoje, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por essa oportunidade. Meu Deus, eu sei, meu Deus, que o Senhor preparou coisas grandes para nós, mas para isso, meu Pai, nós precisamos dar condições a isso. Meu Deus, nos dê, meu Pai, aquela multiplicação de graça, de vigor, energize, nos revigore. Meu Deus, nos levante, nos enche de esperança, de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez, meu Pai, de foco. Meu Deus, renove, meu Pai, as nossas forças. Meu Deus, a Tua palavra garante, meu Deus, que aquele que espera no Senhor, meu Pai, voa alto como águia, meu Deus. Um povo, meu Deus, que ele pode até passar por problemas, meu Deus, mas passa por cima deles. E se passar pelo meio, meu Deus, o Senhor vai dar vitória ao final, meu Pai, dessa tempestade. Eu acredito, meu Deus. Meu Pai, eu entrego este trabalho em Tuas mãos. E que não seja eu, não seja, meu Deus, qualquer pessoa, meu Deus, que acredita, Senhor, e deposita a sua fé nas suas próprias habilidades. Não, meu Deus, se existe alguma coisa em nós, não foi nós que colocamos. Meu Pai, se existe algum talento em nós, não foi nós, meu Pai, que conseguimos ele, mas foi o Senhor. Foi o Senhor que nos presenteou. Eu agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. E que o Senhor, meu Pai, comece e termine, meu Pai, que seja o maior e melhor trabalho das nossas vidas até então. Eu agradeço, eu acredito, eu tomo posse, meu Pai, e declaro, meu Deus, na vida de cada um, meu Pai, que está aqui. E aqueles que estão pela transmissão. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meu Deus do céu, quanta gente, o pessoal que está em casa aí não está vendo, mas é uma glória. Isso aqui daqui a pouco não vai ter mais cadeira, tenho certeza, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Josué 1:8, por gentileza. Pedi ainda para colocar agora esse versículo. Algo que a gente já conhece, mas é importante para fazer esse fechamento. Ou melhor, esse início. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Paramos por aqui um pouquinho. A palavra das 23 foi profetize. Repita comigo, profetize. Uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida abundante, nunca foi nos prometida sem problemas. O Senhor diz que nós teremos aflições, mas Ele nos livra de todas. Amém? Uma vida que sempre pode ser desfrutada, mesmo com problemas, você tira coisas boas dos problemas, porque esses problemas é que vão te elevar para um nível superior.
Desenvolvemos boas atitudes, pensamentos positivos, uma mentalidade alta, forte, uma visão, aquela força que o Senhor já ainda, através da bispa, nos mostrou nesse domingo. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando eu abro a Bíblia aqui, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, eu vou ler primeiro na NTLH, depois eu quero ler aqui na Amplificada. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Quando eu pego na Amplificada, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é ativa. Repita comigo, ela é ativa. Ela é operante. Ela é, repita comigo, estimulante. Ela é energizante. Ela é energizante. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, ele não está comparando que a palavra de Deus é uma espada. Ela é mais afiada. Você conhece uma boa espada? Quem vai falar para mim, bispo, olha, eu conheço um churrasqueiro muito bom que tem uma espada, tem uma faca. Outros vão falar, não, eu já vi um facão, eu já vi um machado. O Senhor está falando que a única possibilidade, presta muita atenção nisso. Essa palavra eu não peguei de estudo nenhum. Eu simplesmente abri a Bíblia e o Senhor começou a falar. Ela é simplesmente a única coisa, repita comigo, a única coisa que vai separar a alma do espírito. Bicho, você está querendo dizer o quê? 2 da manhã, trabalhei o dia inteiro, não estou entendendo nada. A alma faz parte das suas vontades, o espírito é aquele que nós precisamos deixar ele ser subjugado por. Deus precisa colocar o Espírito Santo na minha vida e Ele precisa me guiar. Ele precisa me lapidar. Eu preciso ser guiado por Deus. Quem está entendendo aqui? Quer dizer que a falta do conhecimento da palavra, eu vou ser guiado e vou misturar a alma com o Espírito. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu vou estar misturando e vou estar fazendo o meu Deus próprio. Esse Deus que não me julga, esse Deus que não me condena, esse Deus que passa a mão em mim quando eu não obedeço. É um Deus que eu criei. E Ele sempre vai me usar para condenar e julgar outras pessoas, mas eu nunca serei condenado. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é viva e ela me energiza. Eu consigo saber quando Deus está falando comigo, porque eu tenho conhecimento da palavra. A falta dele me leva ao perecimento. A falta de conhecimento o povo perece, porque o povo é guiado pela alma, não é guiado pelo Espírito. Ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma. Ela não vai até o ponto de dividir, ela vai até a divisão. Naquele momento da divisão é que as coisas começam a ser separadas e você tem um discernimento para saber se você está pela alma ou pelo Espírito, se você está na carne ou se você está como um instrumento de Deus. No momento que a palavra de Deus chega e ela entra, mas ela entra de maneira viva, ela não entra de maneira morta. Tem muitos aqui que estão ouvindo essa palavra e estão chegando e recebendo de maneira morta. Mas eu tenho certeza que 99,9% está recebendo de maneira viva e eficaz.
Essa palavra ela precisa entrar. E as palavras que saem do altar, as palavras que você lê na tua Bíblia, as palavras que você ouve no programa, ela precisa chegar viva. Ela só chega viva quando eu estou vivo. Não tem como. Se você estiver morto, você vai receber como morto. Se você está vivo, você vai receber como vivo. Até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Quando a gente fala de junta, a gente está falando do quê? Articulação, a gente fala de medula. E é apta para discernir. Até o momento, se eu não estou sendo guiado pelo Espírito, eu não tenho discernimento algum, eu sou um cego. O momento que eu deixo a palavra entrar, e ela entra viva, e ela começa a movimentar o meu espírito, e parece que é um energético que eu tomei, entra aquele poder que é mais do que 1000 miligramas de dopamina. Naquele momento, eu estou apto para discernir os pensamentos. Que tipo de pensamento é esse? Porque senão, se eu não sou guiado pela palavra de Deus, eu não estou discernindo nada e meus pensamentos estão me guiando. E uma mente dividida me entrega o quê? Um atraso de vida. Eu não renovei a minha mente e eu não tenho uma aptidão para entender nada do que está acontecendo na minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu não recebo ela como viva. Ela simplesmente, ela não está discernindo os meus pensamentos e muito menos as intenções e motivações do meu coração. A palavra de Deus não é para quem está pregando. Não é para quem está dando aula de teologia. É para quem quer viver uma vida abundante em Deus. É para quem quer ser nova criatura. É para quem quer ter vida. Bispo, eu tenho vida. Que jeito. A gente pode ter um ótimo carro, a gente pode estar na estrada, mas se a gente não conhece o caminho, você está rodando. Você pode ter saúde. Você pode ter até mesmo combustível no teu carro, mas você não sabe para onde você está indo. Porque você só vai saber quando você discernir os teus pensamentos e as intenções do seu coração. Não adianta falar para mim que tá, porque não tá. Não adianta. Pois a palavra de Deus, eu vou até mudar aqui um pouco e vou para Joel, antes de eu continuar. Joel 3, Joel 3:10. A gente acabou de falar de espada. E eu vou voltar a falar dela aqui agora. Na NTLH, transforme os seus arados em espadas. Repita comigo, transforme os seus arados em espadas. A gente chega em Deus cheio de arado. A gente está chegando em Deus cheio de arado. E a gente chega cheio de verdade. A gente chega cheio de ensinamento. A gente chega cheio de muitas coisas em Deus. Até entender que aquilo que eu sou ruim, Deus pega e transforma numa espada. Aquilo que até hoje foi algo que tinha um objetivo, algo que tinha uma função. Deus, ele transforma o meu problema em uma solução, ele transforma a situação em um testemunho. Transforme os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças. Que até os fracos digam que são valentes. Ainda eu coloquei, ainda na Almeida. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, repita comigo, eu sou forte. Eu sou um guerreiro.
Você pega uma situação, você pega um problema, Deus ele pega você muitas vezes uma pessoa esquecida, cheia de dificuldade, uma pessoa no anonimato como Elias e transforma aquilo que ele tinha num homem que para a natureza. Como você explica isso? Nós achamos que problemas até encontrar Deus. Nós achamos que doença é doença até encontrar Deus. Nós achamos que ser esquecido e rejeitado do mundo é um problema até encontrar Deus. Você encontra Deus, você encontra você. Você chega perto de Deus, você começa a se ver no espelho. Nós chegamos em Deus e nós vemos que eu tenho inchadas, mas essas inchadas podem ser transformadas em lanças. Eu chego em Deus e vejo foices, e as foices podem ser transformadas em lança, podem ser transformadas em espada. Pega enxada e forma espada. Pega a foice e transforma em lança. Aquilo que poderia ser usado, pode até ser um material parecido, mas não tem mais a mesma função. E o Senhor diz algo que nós estamos falando diariamente, estou falando desde segunda, falei agora no Contas 23, profetiza. Profetiza que a sua foice vai ser transformada em lança. Profetiza que a sua enxada vai ser transformada em espada. Profetiza que a tua fraqueza se transforma em força. Profetiza que a sua doença se transforma em cura. Profetiza que teu problema se transforma em testemunho. Profetiza que a tua geração, ela se torna numa geração eleita, sacerdócio real, um povo santo, um povo escolhido. Fala, eu sou escolhido. Em Hebreus 4, 12, vou continuar. Na Almeida, penetra até divisão, linha divisória, e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir, e, eu gosto dessa parte, a amplificada usa a palavra esquadrinhar. Esquadrinhar quer dizer examinar, analisar, procurar, investigar, aprofundar. A palavra de Deus, ela vem e ela vai esquadrinhando a gente. Ela vai tirando e vai examinando. E parecia que até então a gente não tinha nada para dar. Você chega na palavra de Deus e você fala, meu Deus, olha os homens. Esses homens foram usados. Eu posso pegar aqui Abrão. Deus chamou Abrão de pai de multidões, antes mesmo dele ter um filho sequer. Simplesmente o ato de profetizar, aqui o ato que a palavra de Deus, ela vem, ela me examina, ela analisa, ela procura. Através que eu deixo entrar para fazer essa ligação, senão você está falando disso, está falando de A ou de B? Não estou falando de A e de B, estou falando das duas coisas. Ou simplesmente do ato da palavra de Deus entrar, do conhecimento da palavra de Deus entrar, você já tem o conhecimento de declarar. Você já começa a profetizar. Você já começa a viver, você já começa a acreditar. E somente o ato de você entender que a palavra de Deus ela está me modificando, eu estou sendo lapidado, a todo momento, a cada passo que eu der, a cada problema que chega na minha vida, a cada situação que o Senhor traz. Eu acabei de falar de Elias. Elias, ele foi, recebeu a missão, falou com Acabe, cortou a água da nação, vilou, foi lá e chegou e fechou o registro. Mas o registro, a água não acaba simplesmente. Ela foi para algum lugar. E onde estava aquela água? Estava com ele. O povo de Deus é o povo que vai levar a água. E ele estava lá, naquele riacho, estava lá naquela torrente, e ele tinha água.
E no momento que Deus fala, você já tem água, você já teve suas experiências, você já deu. Agora é o momento de você ir para outro lugar. Ele foi para outro lugar e simplesmente ele chegou para uma mulher conhecedora do Deus vivo. Quando ele chegou, aquilo começou a mudar. Sidom mudou. Elias chegou, ele trouxe a água. Bispo, mas a mulher não foi lá, trouxe tal. Às vezes a gente pega a água e começa a pegar o pé da letra. Ali ele pediu uma jarra. Por quê? Porque ele podia ter pedido um copo. A gente falou agora mesmo sobre isso. Mas a mentalidade dele de abundância já tinha sido tão preparada que ele não foi lá pedir migalha, um pedacinho, não. Ele pediu uma jarra e ele pediu um pão. E aquela mulher, ela decidiu simplesmente confiar que o seu pouquinho se transformaria em algo que duraria muito tempo. Bispo, mas como? O ato simplesmente do servir, o ato simplesmente do obedecer. Aquilo abriu uma porta tão grande, e aquela porta daquele ato liberou uma profecia que aquela farinha não ia acabar, e o azeite não ia secar. Aquela declaração saiu e ela se cumpriu. E quando você vê lá no início, no primeiro versículo, você entende por que ela se cumpriu. Porque existia um homem que estava face a face com Deus. Cuja face estou. Ele tinha intimidade. E ele só tinha intimidade porque ele conhecia a palavra. Ele só conhecia a palavra porque ele recebia a palavra de maneira viva e eficaz. E uma coisa vai se ligando à outra e você começa a entender que o ato de profetizar e declarar simplesmente é o ato de acreditar. É o ato que, no momento que eu ouço a palavra, que eu leio a palavra, ela entra de maneira viva e ela penetra. E naquele momento que ela penetra, eu já sei. Eu sei exatamente quando eu estou pela alma, quando eu estou pelas minhas vontades e quando eu estou pelo Espírito, quando eu estou sendo guiado por Deus. Simplesmente pelo ato de eu ouvir a palavra de Deus. O ato da maneira que eu estou recebendo, a maneira que eu estou crendo, a maneira que eu estou acreditando, a maneira que eu estou confiando. Um homem como Abrão, ele simplesmente decidiu acreditar. Paulo diz em Romanos 4,17 que Deus chama aquelas coisas que ainda não existem como já fosse. Eu constituí, 4,17, Ele é o nosso Pai, que em muitos... Deus dá vida aos mortos, chama a existência coisas que não existem. Ele não pensa, Ele chama, Ele declara. As declarações começou já no Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Ele já chama as coisas que não existem como se já fosse. Tem muita coisa que não aconteceu ainda na nossa vida. Mas você declara, você crê, você libera. E essas coisas que ainda não existem, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência coisas que não existem. Eu não sei quais as coisas que você não existe na tua vida de maneira palpável, material, visível. Mas essas coisas podem se tornar visíveis, palpáveis, materiais, somente pelo fato de eu declarar, de eu acreditar, de eu crer na palavra de Deus. E quando eu creio, eu declaro. Deus disse, Deus viu. Deus disse, haja luz, e Deus viu. Somente o ato do profetizar, somente o ato do declarar, Deus disse e Deus viu. Nós precisamos começar a entender de maneira prática a palavra de Deus, porque
Em Hebreus 4:13, eu li o 12, 4:13 diz: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos que prestar conta. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. 15, presta muita atenção no 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender. Repita comigo, as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Deixa no 15. Pelo contrário, temos um grande sacerdote. Ele passou por aqui, foi tentado do mesmo modo que nós, e todos nós sabemos que a gente não foi tentado como ele. Não foi assim. Mas a Bíblia fala, você pode chegar num nível, e a Bíblia fala, se pode acontecer, pode acontecer. Mas a grande maioria não chegou nesse nível. O nosso grande sacerdote que não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe que muitas vezes muitos estão duvidando, ao invés de colocar certeza de maneira absoluta na vida. Muitos estão oscilando, muitos estão com uma instabilidade, ao invés de ter a estabilidade do Senhor. Mas Ele conhece, Ele te fez, ninguém melhor do que o fabricante para conhecer o produto. Ele sabe. Mas Ele também veio aqui na terra e garantiu que é possível, através da graça e do Espírito de Deus que está sobre nós, é possível a gente passar por qualquer coisa, qualquer problema. É possível você vencer isso. Simplesmente pelo fato de você conhecer a palavra, de você receber a palavra e você declarar a palavra. Somente pelo fato de você viver isso. Nós temos a oportunidade de viver isso aqui. Deus, Ele sabe que muitas vezes é difícil para muitos. O corpo exige. Chega a situações na nossa vida que vêm para devastar. Mas pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado. Ele não se esqueceu de você. Ele está aqui, te deu graça para isso. Ele foi e deixou o Espírito Santo para nós. Para nos dar força, para nos dar o dunamis. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Aonde está o quê? A graça de Deus. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia. É lá. Não vai ser ali numa médico, no gerente do banco, no teu patrão, no teu marido, na tua esposa. É nada desse mundo. Tanto que a Bíblia nos dá o exemplo da espada para nos mostrar. Você conhece algo afiado? Então não chega nem perto disso aqui. Você conhece algo santo, algo que pode liberar uma graça na tua vida? Algo que pode te dar misericórdia? Algo que pode te dar um renovo, algo que pode te levantar, algo que pode te sustentar? Então chegue perto do trono divino. Nós estamos chegando perto de tantas coisas, mas não chegamos perto daquilo que vai nos dar graça. A gente chega perto de pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem.
A gente chega perto de situações que vai nos levar à imoralidade, à mentira, ao pecado. Às vezes você está chegando perto de tantas coisas. E a palavra de Deus diz, fuja da aparência do mal. Nunca mandou você estar perto. Mas se é para você estar perto de alguma coisa, fica perto do trono divino. O lugar aonde você vai receber misericórdia, vai encontrar a graça que sempre que precisarmos e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Você precisa de ajuda? Eu não vou levantar os 2 pés, não vou cair. Eu preciso de muita ajuda. Eu preciso de muita ajuda, principalmente para acordar uns 2 aqui, que está dormindo aqui. Mas eu preciso de muita ajuda. Se você é como eu, entende a sua limitação. Entende que você é fraco, mas diga o fraco que eu sou forte. Se você sabe que precisa de Deus, que sem Ele você não é nada. Se você sabe que você precisa encontrar misericórdia nele, se você sabe que você precisa achar ajuda nele, se você sabe que você precisa achar um medicamento da sua doença nele, se você sabe que ele é o teu banco, ele é o teu amigo, ele é aquele que te consola, aquele que nunca te deixa sozinho, se você sabe que você depende dele, então você sabe onde você precisa encontrar. Você sabe aonde vai estar a saída, a ajuda, a salvação. E nós temos tudo isso. A palavra de Deus vem para nos mostrar que nós temos tudo o que precisamos para agradar a Deus. A palavra de Deus chega e fala, seja santo como eu sou santo. A palavra de Deus chega e nos mostra que eu sou capacitado para agradar a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você usa a fé, e a tua fé faz você agradar a Deus e transformar você em um filho por adoção. Nós somos filhos quando acreditamos em Deus. Acreditamos tudo que Ele tem para nós. Nós não limitamos Ele, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é. Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é para o outro. Bispo está querendo dizer que todos os planos são maravilhosos. Todos os planos são extraordinários. Simplesmente você precisa querer fazer parte desse plano. Nós precisamos dar condições para você enxergar esse plano. A bispa ainda falou esses tempos atrás sobre isso, que tudo que Deus tem guardado para nós já está disponível. E nós sabemos e nós já vemos isso. Tem muita coisa que já está disponível. Nós não estamos vendo. Por quê? Porque está faltando visão. Está faltando uma mentalidade alta. Nós precisamos dessa intimidade. Você precisa se aprofundar. Tá uma coisa que nós estamos falando muito, é sobre águas mais profundas. Deus tem um bom, aceitável e perfeito plano para a nossa vida. De um modo que nós podemos experimentá-lo. O Senhor tem um bom, um perfeito. Ele tem algo agradável. Ele tem algo grande. O Senhor, Ele tem uma abundância para todos nós. Mas nós precisamos mudar a nossa mente. Se nós queremos pensar em coisas grandes, nós precisamos começar a declarar declarações grandes. Se você quer viver uma vida que Deus preparou para você, você precisa pensar como Deus. Você precisa declarar como Deus declara. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Por que será que muitos não acreditam que se nós temos tudo de Deus, nós não vamos ter o poder de declarar e aquilo acontecer na nossa vida? E se nós acreditamos nisso, por que nós não vivemos uma vida declarando coisas boas? Nós declarando qualidades. Nós declarando vitórias, curas, prosperidades, libertações, uma geração forte.
Se nós sabemos que nós temos todo esse poder em mãos, ou melhor, na língua, porque nós não vivemos uma vida diariamente, do início do nosso dia ao último momento que a gente está com o olho acordado, declarando: eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou sábio, eu sou corajoso, eu sou generoso, eu sou instrumento de Deus, eu sou cheio de unção, cheio de poder. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho ousadia, eu tenho coragem, aonde eu piso as coisas andam, aonde eu boto a mão tudo flui, aonde eu coloco a planta do meu pé as portas são abertas e eu deixo uma pisada, uma pegada do vencedor, da vencedora, do vitorioso. Se eu sei desse poder, porque nós não vivemos declarando diariamente, a todo momento. Desde o momento que você abre os seus olhos. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Simplesmente hoje será o melhor dia da minha vida. E vai ser o melhor dia da minha vida. E vai se cumprir as palavras que saíram. Sabe por quê? Porque eu declarei de maneira viva e eficaz. Eu declaro, eu acredito. Fale a verdade de Deus corajosamente. Quando nós falamos a verdade de Deus, e você só vai falar a verdade de Deus quando você declarar a palavra de Deus, e ela estiver bem alinhada na tua língua. Nós temos tantas frases, tantos bordões, que falamos diariamente, a gente muitas vezes nem presta atenção. Coisinhas que saem da nossa boca, hits, músicas, memes na internet. E a gente muitas vezes ouve uma vez só, acha engraçado, repete, ensina e aprende. É ou não é? E muitas vezes, bispo, mas não é por maldade, mas acontece, mesmo por maldade ou não, se você declara, vai acontecer. E quando eu declaro a palavra de Deus de maneira corajosa e com, repita comigo, autoridade, ela se cumpre. O Senhor, Ele está falando para nós declararmos a palavra de Deus corajosamente e com autoridade. Você só declara alguma coisa com autoridade quando você sabe que aquilo vai acontecer. Esses dias eu eu estava mostrando para os meus filhos, a gente tem um cachorro, né, um cachorro comunitário, né, ele sempre é de várias famílias, e o Davi estava tendo um problema com aquele cachorro. Porque ele chegava e era meio que assim, quando ele fica em pé, meio que do tamanho do Davi, então a briga fica justa para o cachorro. Mas eu estava mostrando para o Davi e para o João, que quando você manda aquilo tem que sair, e com autoridade. E se eu tenho o Espírito de Deus, quando eu determino e mando o diabo, a miséria, a doença sair da minha vida, ela vai se cumprir. Porque quando eu falo e declaro corajosamente com autoridade, o diabo tem que sair e ponto. A gente não negocia. E naquele momento Davi gritava e aquele cachorro cada vez mais dava pirueta com ele. Botava ele para o chão, ele começava a até querer chorar, porque o cachorro é um pitbull, cabeça grande, aí tudo é forte nele. É a genética do bicho, então já foi feito para brigar mesmo. E naquele momento eu trouxe o cachorro para perto. E eu mostrei para eles, botei os dois na cama, né? E fiz só um sinal para o cachorro, eu não abri a boca. Na hora que eu fiz o sinal, o cachorro deu um carreirão e foi embora. E aí ele voltou, falei, vou mostrar de novo. Eles ficaram encantados, porque pareceu que é mágica. Parecia que era um truque. E aí eu fui e falou, vai! Aí dei aquele grito mais com autoridade. E o cachorro assim, nem olhou para trás. Foi assim, como foi os porcos que foram jogar na manada do penhasco, sabe? Do gadareno. Você nem olhou mais, só viu o final da história. E eu mostrei para eles que aquele animal, ele é simplesmente, eu estava ensinando a eles a representação de alguém
que sabe a autoridade que tem, e também o cachorro sabe a autoridade que eu tenho. Quando Jesus ele chegou, e aquele pai apresentou o menino endemoniado, ele passou por todos os discípulos. É ou não é? Alguém pôde fazer alguma coisa? Simplesmente, na hora que chegou, aquela situação acabou e ficou muito pior. Aí começou a dar convulsão, e se jogava, e aí começou a piorar. Quando Jesus no final expulsou, ele viu como parecia como morto. Quem lembra dessa passagem? Ou seja, piorou, porque além de parecer como morto, ainda tinha gente, sabe? Sabe quando acontece uma briga na rua, e aí chega o vizinho, e aí, o que aconteceu? Aí o outro chega e fala, então, o cara levou o tiro no outro, mas nem tiro. Mas na hora chega sempre alguém para te falar toda a fofoca news. Ele te dá toda o texto, o texto e o contexto da situação, mesmo sem saber. Aquelas pessoas representavam aquelas pessoas que mesmo sem saber está falando. E mesmo que ela não saiba o que está falando, a gente está ouvindo. As pessoas falavam o quê? Ele está morto. O menino ficou como morto. E aí depois os outros chegou, realmente ele está morto. Jesus pegou pela mão e botou ele de pé. É ou não é? Nós ouvimos tantas coisas e levamos isso muitas vezes como verdade. E muitas vezes botamos como ponto final na nossa vida. E Jesus ele mostra que simplesmente quando você se comporta como a palavra de Deus que manda você se comportar, com esta coragem, com esta autoridade, declarando, profetizando e crendo, aquilo acontece. Jesus ele simplesmente mandou sair. Espírito mudo e surdo, saia. Saiu. Não ficou tentando 10 minutos. Não sei quantas vezes os discípulos tentaram, mas não resolveu. Mas Jesus mandou uma vez, saiu. Porque Ele era a palavra, Ele era o verbo. Nós temos esse poder de ler a palavra e declarar ela de maneira corajosa e com autoridade. E ela precisa se cumprir na nossa vida. Mas você só vai declarar alguma palavra de maneira corajosa e com autoridade se você conhece a palavra. Se ela entra na sua vida. Se você é possuído pela palavra de Deus. E o conhecimento da verdade faz parte do seu DNA. E ela entra em você e ela vai dividindo. E agora você sabe exatamente quando é a carne e quando é Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela te lapidou, ela te modificou. Você não é a mesma pessoa mais, porque ela entrou. E o primeiro versículo que eu li era Josué 1:8. Medite, fale, medite. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os olhos. Neste momento, se conecte em Deus. E eu quero que você decida hoje que você vai ser um instrumento dele nessa terra. Você não vai mais decidir pela sua alma, pelas suas vontades, pela sua carne. Simplesmente você hoje está entendendo a importância da palavra de Deus na sua vida. A maneira que ela está entrando
E muitas vezes você está muito tempo deixando a palavra de Deus entrar de maneira morna e sem eficácia nenhuma. E o Senhor está te mostrando, você somente é um livro, é um HD, que conhece a palavra, mas não sabe praticá-la. Decida hoje que ela vai entrar na tua vida para te modificar. Ela entra na tua vida para te energizar. Ela entra na tua vida para operar milagres nela. Decida hoje que eu nunca mais vou ouvir uma palavra, pegar um culto, ler um versículo da Bíblia e ele simplesmente entrar e sair dos meus ouvidos como se fosse um barulho, uma buzina, um portão fechando, um trovão, uma tempestade. Não. A palavra de Deus, ela entra. Ela entra, você cumpre e você tem sucesso. Porque nós queremos isso. Você pode falar, bispo, eu não quero, eu só quero ter paz, eu não quero. Não, todo mundo quer ter sucesso. Nós queremos deixar um legado. E fala com Deus, meu Deus, eu vou deixar um legado nessa terra. Meus filhos conhecerão esse legado. As pessoas que cruzarem o meu caminho se impactarão com o meu legado, com a minha missão, com o meu propósito. Eu não vou passar mais por esta terra, não vou mais ouvir um culto, não vou ler mais um versículo, eu não vou assistir mais um programa e ele não venha me modificar, me alterar, me transformar. Não, a partir de hoje, meu Deus, nós estamos entendendo que a única forma de dividir, a única forma de eu discernir, a única forma de eu ter os meus pensamentos julgados, os meus pensamentos e as intenções do meu coração é através da palavra de Deus. Sim, meu Deus, é a palavra de Deus que vai mudar. Ela que penetra, ela que divide até a divisória, até a fronteira, meu Pai, do meu coração. Sim, meu Deus. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite a cada um, meu Pai. E que cada um, meu Pai, seja modificado, transformado, alterado. Meu Pai, que esta palavra venha ter entrado, meu Deus. E que ela nunca mais, meu Pai, seja a mesma pessoa. Da mesma forma, meu Pai, que o Senhor me trouxe muitas coisas hoje, Senhor, que o Senhor possa levar, meu Pai, também muitas coisas. E que essa pessoa possa levar para outras pessoas também, meu Deus, muitas coisas, meu Deus. E que cada dia, meu Pai, da mesma forma que Paulo na Ásia, meu Pai, todos os dias. E em 2 anos, meu Deus, ele estava evangelizando toda a Ásia. Meu Deus, parece que não é real, meu Pai, que uma pessoa faz isso. Mas a gente sabe, quando uma pessoa é dominada por Deus, possui a palavra na ponta da língua, e é cheio do Espírito Santo e de unção, meu Deus, o impossível se torna possível, meu Pai. E eu acredito, meu Pai, no impossível se tornando possível na vida, meu Deus, do teu povo. Eu abençoo os seus propósitos. Eu abençoo a cada pedido, a cada área da tua vida. Que o Senhor possa levar você a uma restauração inimaginável, sobrenatural. Que você fique irreconhecível. Que você se torne uma pessoa irrepreensível. Que as pessoas que falarem com você fiquem impactadas com a tua unção, com o teu nível de discernimento e de sabedoria. É que você seja esse instrumento nas mãos de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu abençoo o seu falar, o seu andar, o seu ouvir, aquilo que você realiza, onde você passa. Que você impacte a todos com este Espírito poderoso.
esta unção, esse portal que o Senhor está nos dando. Sim, meu Deus, nós temos essa possibilidade. E que hoje, meu Pai, as declarações poderosas venham entrar, meu Pai, na nossa rotina, na nossa agenda. E nós venhamos declarar, meu Pai, de maneira corajosa, convincente e com autoridade. E ela vai se cumprir, meu Deus, na nossa vida. Eu acredito nisso, meu Deus. E peço, meu Deus, que a cada um, meu Deus, a cada um, meu Pai, que trouxe, meu Pai, essa consciência, meu Pai, mudada, alterada no dia de hoje, ela possa, meu Pai, se aprofundar e ir para águas mais profundas. Que hoje, meu Pai, seja mais um passo, obedecendo às ordens simples e se aprofundando, meu Deus, em lugares que até então pode ser desconhecido. Mas é o Senhor que está guiando o nosso barco, meu Deus. É o Senhor, meu Pai, que vai encher as nossas redes. E é o Senhor, meu Pai, que além de alimentar, meu Pai, a nós, a nossa família, vai alimentar outros barcos para a glória de Deus, meu Deus. Eu agradeço, Senhor. E peço, meu Pai, que o Senhor continue falando conosco. Meu Pai, que seja uma madrugada poderosa, restauradora, renovadora, revigorante. E que nenhum de nós, meu Pai, nunca mais venhamos a retroceder daquilo que já entrou. Eu creio, eu tenho fé, meu Deus, que o Senhor modificou, meu Pai, muitos corações. Alterou, meu Pai, muitas mentalidades e elevou muitos padrões no dia de hoje. Muito obrigado, meu Pai. Eu te amo e eu te agradeço demais. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.